Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida cada dia e a cada instante. Que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja constante em sua vida. Hoje nós temos como tema da nossa lição família e a gestão do tempo, baseado no texto de Salmo de número 90, capítulo 1, versos de 1 a 6. Esse estudo de hoje, ele está no estudo 43 da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Salmo de número 90, a partir do verso 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Leia comigo. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: Voltai ao pó, ó filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrebata no sono da morte, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Irmãos, a nossa lição fala sobre gestão de tempo. Gerir o tempo, administrar o tempo, tomar conta do tempo. Como administrar isso? Como fazer isso? O homem pós-moderno, o homem atual, ele está perdendo ou já perdeu a noção do tempo e como administrar o tempo, como tomar conta e cuidar do tempo, como ter um tempo de qualidade, como dividir o seu tempo de uma maneira correta. O homem já está perdendo ou já perdeu isso. Aí vai de cada pessoa. E como usar isso dentro da família? Aí é que muitos já perderam mesmo. Irmãos, a nossa lição hoje nos ensina sobre isso. Esse texto de Salmo 90, ele fala para nós aqui que para Deus 1000 anos aos teus olhos são como o dia que passou ontem. E ele ainda fala no final, no versículo 6, de madrugada cresce e floresce e à tarde corta-se e seca. Fala sobre um processo de corte aqui. Irmãos, para Deus, o nosso tempo é insignificante. Às vezes vivemos aí 70, 80, 100 anos. Alguns seres humanos chegam a 100 anos, 100 e poucos anos, e morrem. Irmãos, isso para Deus não é nada. Não é absolutamente nada. Mas nós precisamos dedicar tempo à nossa família. Precisamos administrar esse tempo. Provérbios, capítulo 1, verso 8, ele traz para nós algo muito interessante. Gostaria de ler para os irmãos. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. O que isso tem a ver com o tempo? Como assim, pastor? Irmãos, quanto mais tempo dedicarmos à nossa família, mais retorno teremos no futuro. Quanto mais tempo passarmos com a nossa família, mais retorno teremos no futuro. Como assim? Se você, pai e mãe, gasta tempo com o seu filho hoje, gasta tempo ensinando a ele hoje, gasta tempo doutrinando ele hoje, a médio e longo prazo, você vai ver esse retorno. Quando? Quer ver um exemplo? O seu filho passa no vestibular e vai estudar e morar em outra cidade. Você ensinou o seu filho os caminhos de Deus. Provavelmente ele vai arrumar uma amizade que talvez possa tentar desvirtuar ele. Mas aquilo que você ensinou e manteve no coração dele, proclamando o Evangelho de Cristo para ele, ele vai fazer com que isso
leve pelo resto da sua vida e ele não vai se desviar. Às vezes é no trabalho. Ele vai arrumar um emprego e lá no trabalho ele vai ser o diferente. Como assim? Enquanto todos os colegas de trabalho fazem coisas ilícitas, ele vai se manter de forma lícita. Uma vez eu conversava com uma pessoa que trabalha na área administrativa de um colégio de cunho religioso, e ele falando comigo o seguinte, que o foco da escola não é fazer os alunos passarem no vestibular. Tem algumas escolas que focam que o aluno passe no vestibular. Essa pessoa, né, me falando do foco da escola que ele trabalhava, ele falou assim, não é isso. O nosso foco é formar cidadãos corretos, éticos, com princípios cristãos para o futuro. É isso que nós nos preocupamos. Aí ele citou o exemplo que se, por exemplo, um estudante da escola, ele tem a oportunidade de arrumar um emprego e na área administrativa ou na área financeira. Você vai ter confiança de colocar a área financeira na mão desse aluno e ele não vai usurpar do dinheiro e tomar o dinheiro para si que não é dele, que é da empresa. Foi um exemplo que ele me falou. Então, quanto mais tempo dedicarmos à nossa família, mais retorno teremos no futuro. É a mesma coisa. O que essa escola está fazendo com os alunos é o que nós precisamos fazer com os nossos filhos. É a mesma coisa. Irmãos, uma relação duradoura requer tempo. Uma relação duradoura requer dedicação. Uma relação duradoura requer tempo e dedicação. Um dos maiores exemplos de relações duradouras de tempo e dedicação era a relação dos pastores puritanos com os candidatos a pastores. É o melhor exemplo que nós temos. Hoje, com o corre-corre, com a busca pelo reconhecimento do Estado, com a vontade de ter um título, né? Hoje as faculdades, os seminários estão formando pastores, pastores em um tempo recorde, né? Ou líderes em um tempo recorde, com cursos aí de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas um pastor puritano, quando ele via um indivíduo, ele olhava para o indivíduo e falava assim, esse cara leva jeito para o ministério. Ele pegava o cidadão, colocava do lado dele e falava assim, vem cá meu filho, você agora bate-me e roube. E aí ele gastava tempo com esse camarada. E levava ele para visita, levava ele para os aconselhamentos, evangelizava com ele, deixava ele pregar, dava boa literatura, aconselhava, orava, visitava o cara, levava o cara de visita, deixava ele visitar, deixava ele pregar e fazia uma série de coisas, mas estava lá junto, coladinho com o cidadão. Isso, irmão, formava um excelente líder. Um excelente líder. Na época da Reforma Protestante, no meio da Idade Média, enquanto a Igreja Protestante ela cada vez mais crescia, a Igreja Católica, para poder impedir um certo crescimento da Reforma Protestante, o que eles criaram? Eles criaram os dominicanos. Eles criaram o movimento dominicano. E sabe quanto tempo se levava para se formar um dominicano? Hoje, um pastor, estudei 3 anos para se formar em teologia. Um dominicano se levava de 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. Imagine a qualidade do cidadão. 1 João, capítulo 4, verso 11. Olha só o que ele nos ensina. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. É o que o movimento puritano fazia. Amava o camarada, cuidava dele. É o que nós precisamos fazer com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com a nossa família. É gastar tempo. E tempo de qualidade.
Muitas pesquisas hoje estão sendo realizadas ao redor do mundo. E são pesquisas que falam sobre o aproveitamento que a família está tendo. E eu fiquei estarrecido quando eu vi que 75% dos pais, ou seja, mais da metade, 75% dos pais perdem ou já perderam momentos cruciais na vida dos seus filhos. E qual o momento crucial, pastor? Quer ver um momento crucial para o seu filho? O dia que ele aprendeu a andar de bicicleta. Às vezes quem ensinou seu filho a andar de bicicleta foi o amigo dele. Ou foi o vizinho. Ou foi o tio. Porque você estava muito ocupado trabalhando. O dia que ele recitou o poema na escola, cantou na frente da igreja, cantou no coral da igreja, ou no coral da escola, no dia da apresentação. Só que você estava ocupado fazendo outras coisas. Só que você estava muito ocupado em outras coisas. Perdeu tempo. Perdeu o tempo. O tempo já foi, já passou, já era. Acabou, passou, não tem como recuperar. Eclesiastes, capítulo 3. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, olha só o que ele fala para nós. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo. Você tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Você tem que estudar? Tem que estudar. Você tem um foco a seguir? Siga. Mas não deixe a sua família de lado. Irmãos, não existe emprego, não existe empresa, não existe cargo público, não existe patrimônio que justifique o fracasso de uma família. Não existe. E isso, irmãos, nós precisamos estar atentos. O primeiro tópico da nossa lição hoje nos ensina sobre a escassez do tempo em família. Irmãos, é através da família que o indivíduo passa a ter interesse pela vida. Como assim, pastor? Você já percebeu que tem gente que reclama de tudo e nunca está satisfeito com nada? Se chove, o cara reclama. Se faz sol, reclama. Se faz vento, reclama. Se neva, reclama. Se não neva, reclama. Neva a gente nunca viu, né? Pelo menos a grande maioria de nós. Mas tudo ele reclama. Ele nunca está satisfeito com nada. Irmãos, imagine esse tipo de pessoa casa com outra pessoa. Essa outra pessoa começa a reclamar. Nasce o filho, vê o pai e a mãe reclamando. O filho também começa a reclamar. E reclama. E reclama. Mas imagine a criança que nasce em uma família cristã, autêntica, verdadeira, que olha para o mundo e glorifica a Deus pelo sol, e glorifica a Deus pela chuva, e glorifica a Deus por aquilo que está acontecendo, pelo pai que tem, pela mãe que tem, pela comida que tem, pela casa que tem, até pelo problema que tem. Essa pessoa ela vai crescer e ela vai ter interesse pela vida. E ela vai falar, eu quero formar uma família, como a família do meu pai, como a família da minha mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe não deixaram a escassez de tempo vencer eles. O que é escassez? É quando está acabando. Tem escassez de água, aí tem que cortar a água, tem que economizar água. Tem escassez de comida, tem que economizar comida. Tem escassez de tempo, então nós vamos gastar o tempo de maneira correta, com qualidade, irmãos, com qualidade. Mateus, capítulo 24, versículo 35, nos dá uma lição muito interessante que Jesus nos ensina. Olha o que Jesus fala para nós em Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Meu irmão, o homem, ele vai criar e vai desenvolver muitas coisas na vida dele. A tecnologia vai vir e vai fazer com que ele cresça cada vez mais. Cada vez mais ele vai crescer e vai prosperar.
Mas depois de um tempo, aquilo que o homem cresceu vai ficar em desuso. Ele vai deixar de usar. Vai ficar ultrapassado. Você quer ver um exemplo? Você tem vitrola na sua casa? Você tem aparelho de CD na sua casa? Ou você escuta tudo pelo smartphone? Você tem máquina de escrever no trabalho ou você tem computador? Você vai comprar na loja uma TV, vem uma TV de tubo ou vai tentar te vender uma Smart TV? Coisas novas. As antigas estão ficando em desuso. Já até se inventou um aparelho que você conecta uma TV de tubo para que essa TV de tubo possa acessar a internet. Por quê? Porque a gente está evoluindo. Então, com o passar do tempo, aquilo que o homem criou vai ficando em desuso. Expressões que o homem antes usava, agora já não está usando mais. Conceitos, ideias, éticas e caráteres, eles vão sendo mudados. Conceitos, éticas e caráteres humanos. Mas o ensino e os valores formados na palavra de Deus jamais passarão, jamais mudarão, jamais terão alteração. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é o mesmo hoje e será eternamente. O Evangelho de Deus não muda. Mesmo com o corre-corre do dia a dia, é necessário gastar um tempo com a família. Você chega hoje para um personal trainer e aí você vai perguntar para ele, né, como é que você pode hoje emagrecer, e ele vai te dar hoje o negócio do momento é o CrossFit. Não, hoje nós vamos fazer o protocolo Tabata, hoje nós vamos fazer a dieta low carb, hoje nós vamos pegar para o jejum intermitente. Então, assim, hoje o chique do momento é esse. Aí amanhã eles vão inventar outra coisa, falar, não, isso é coisa do passado, agora nós vamos começar a fazer isso. É isso, aí vai mudando, a ideia do homem vai mudando. Mas a ideia de Deus não muda. Meu irmão, se você quer que o seu filho se prepare para ter interesse pela vida e pelo Evangelho de Cristo, comece a plantar agora enquanto ele está pequeno. Porque mesmo com o corre-corre do dia a dia, no decorrer da vida dele, ele vai gastar tempo buscando o Evangelho. Existe escassez de tempo, então isso não pode ser ignorado. Então nós temos que gastar tempo de uma maneira inteligente e ter tempo de qualidade. E como que a gente gerencia esse tempo, pastor? Como é que a gente faz isso? Você deve estar se perguntando aí. Meu irmão, gerenciar o tempo em família é um grande desafio. É um dos maiores desafios que o homem pós-moderno tem. É como conciliar trabalho, estudo, lazer, família, igreja, viagens, convivência, pererê, tudo mais. Até o tempo para a própria pessoa é importante. Sabia que você tem que ter um tempo para você? Pastor, eu gosto de deitar na minha cama, olhar para o teto. Eu gosto de deitar na rede, lá na varanda. Eu gosto de sentar junto com o cachorro e fazer carinho com o cachorro. Até isso é importante para você, irmãos. Até isso é importante. Um dos maiores desafios do homem pós-moderno é gerenciar o seu tempo. Volta lá em Eclesiastes, onde fala que há tempo determinado para tudo debaixo do céu. Hoje existe até curso, técnica, sugestão, maneira, diversas formas que ensinam como você pode gerenciar o seu tempo. E o termo, a bola da vez é tempo de qualidade. Você gosta de coisa boa? Gaste um tempo bom. Você tem a opção de escolher. Você vai escolher comida boa ou comida ruim? Não, você vai escolher comida boa. Roupa ruim ou roupa boa? Roupa boa. Carro ruim ou carro bom? Carro bom. Amizade ruim ou amizade boa? Bom, às vezes a gente escolhe uma amizade ruim, né? Mas tem que escolher amizade boa. Igreja ruim ou igreja boa? Igreja boa que você escolhe. Então, tempo de qualidade com a sua família. E o que é essa qualidade? A qualidade é o grau de utilidade que você espera. Você chama um pedreiro para levantar a parede, o cara leva a parede toda torta. Não é por isso que eu estou pagando, eu quero a parede retinha. Você vai comprar um bolo, você não quer comprar um bolo solado lá, você quer um bolo fofinho, gostoso lá, então você vai exigir uma qualidade do bolo fofinho. Ah, o bolo solado custa R$1, o fofinho custa 5. Não, eu vou pagar 5, eu quero bolo
o bolo bom, o bolo gostoso. Aí o cara, não, vou pagar R$ 1 porque está barato, porque não quer qualidade, quer preço. É a mesma coisa na família dele, não gasta tempo, acha que dá lá qualquer coisinha, pronto, dá um preçozinho lá pro filho e pronto. Meu irmão, Deus nos deu a melhor qualidade do mundo. Foi Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por nós. Isso foi a coisa máxima que Deus fez. E como é que a gente pode trazer ideias para a gente aproveitar o tempo com qualidade com a nossa família? Quer ver algo interessante? Faz uma refeição em família. Desliga a televisão, pega o telefone, joga para o lado. Só a família, a comida e o ventilador, o ar-condicionado, ou seja, lá abre a janela para você realmente. Tira uma noite ou uma tarde e faz uma sessão de cinema, faz um panelaço lá de pipocão, faz um monte de pipoca e aí senta para poder comer e assiste um filme em família e dá gargalhada e brinca e faz piada. Ou então sai para passear no parque, sai para andar, não precisa nem gastar dinheiro, sai para andar na rua, levar todo mundo para a rua. Leva o álcool em gel, coloca a máscara certinho, igual tem que fazer e sai. Mas gasta tempo, irmãos. Gasta tempo. Não faz de qualquer jeito, não. Não faz de qualquer jeito, não. Porque é importante tudo isso. Segundo tópico, tempo precioso. Um tempo precioso. Você lembra lá do Senhor dos Anéis, que tinha aquele personagem lá, o Sméagol, que falava, meu precioso? Então, o seu tempo também tem que ser precioso. Você tem que pegar e cuidar do seu tempo, porque ele é precioso para você, meu irmão. O tempo é só seu. A família ela deve sempre que possível realizar o devocional a Deus. Ah, pastor, eu não consigo fazer devocional lá em casa. Ora com seu filho então. Já que você não faz devocional, na hora que seu filho for dormir, ora com ele. Lê a Bíblia com ele. Pastor, eu tenho 5 filhos. Ora com cada um e lê a Bíblia com cada um. Não mandei ter um monte de filho, né? Mas já que você resolveu ter 5, 6, 7, 3 igual eu, gasta tempo em cada um deles. Cada um precisa gastar o tempo. Eles têm que se sentir amados. Cuidado. O tempo todo, irmão. É um tempo precioso. Provérbios, capítulo 13, verso 20, ele nos ensina algo maravilhoso. Gostaria de ler para você. Provérbios, capítulo 13. Olha o que Provérbios, capítulo 13, verso 20 nos fala. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Meu irmão, tem gente que só reclama, só reclama, só reclama. Você vai andar com gente que só reclama, você vai acabar reclamando. Você não pode ficar andando com esse tipo de gente. Você não pode ficar andando com gente que vai te afastar do Evangelho. Não, anda com gente que vai te levar para o Evangelho. Ah, pastor, mas eu sou a única pessoa que é crente no meu trabalho. Irmão, não misture as coisas e não deturpe as coisas. Você é o único crente no trabalho, faça a diferença. E mostre para as pessoas o que é ser um cristão autêntico e verdadeiro. E que eles possam olhar para você e falar assim, eu quero Jesus daquela pessoa. Eu quero aquela ética, eu quero aquela moralidade, eu quero ser como aquela pessoa. Mostre isso para eles. Para que eles possam ver em você o reflexo da imagem de Deus. Quer comais, quer bebais, quer passais, fazer tudo para a glória de Deus. Meu irmão, a coisa mais preciosa que nós podemos fazer é que todos nós devemos buscar ter crescimento espiritual. Porque é importante ter crescimento espiritual. Comunhão com Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, ele nos traz uma lição que diz o seguinte. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 18. É o último versículo da carta de Pedro. Antes, crescei na graça e no conhecimento. De quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim como até o dia da eternidade. Amém. Vou ler novamente a parte A. Antes, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer se preparar para um concurso e passar bem no concurso? Você vai
se preparar e você vai buscar todo o conhecimento ao redor possível para poder fazer aquela prova. Se nós quisermos passar no concurso da vida com Jesus, nós temos que buscar o conhecimento de Jesus. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos buscar um conhecimento espiritual da parte de Deus cada dia. Ah, pastor, mas eu já li a Bíblia toda uma vez. Lê mais 10 vezes, lê mais 50 vezes. Lê enquanto você está vivo. Você pode ler a Bíblia 500 vezes. Toda vez que você ler alguma coisa, você vai aprender uma coisa nova. Isso eu garanto para você. Eu já li a Bíblia mais de uma vez. Toda vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa nova. Se comigo é assim, com você não vai ser diferente. Irmãos, busque crescimento espiritual. Precisamos ter conhecimento espiritual na nossa vida para lidarmos com as situações que vêm para nós. Precisamos ter conhecimento espiritual para que possamos lidar com tudo aquilo que chega para nós. Precisamos ter conhecimento espiritual para que possamos ver como que nós vamos lidar com todas essas situações que nós enfrentamos dia após dia. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Pessoas precisam ver em nós diferença. E para terminar, eu gostaria de ler para vocês o seguinte: o tempo foi criado e dado por Deus. Nos cabe usá-lo de forma correta. O tempo é algo que não se recupera. Por isso, uma boa administração deve ser feita. Mas, mesmo com tudo que nos acontece, nosso tempo não deve ser mal aproveitado. Irmãos, não use seu tempo de forma indevida. Não use o seu tempo de forma indevida. Use de forma inteligente para proclamar o Evangelho de Cristo e gastar um bom tempo com a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine. Eu gostaria de orar agora para encerrar. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Obrigado por tudo, por mais uma lição da nossa escola bíblica. E que possamos, ó Pai, voltar para as nossas casas debaixo da Tua santa graça e poderosa mão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a cada dia.